Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. Tenho esse canal aqui no YouTube com a finalidade de transmitir mensagens da Palavra de Deus, que sempre transmitem graça, esperança e consolo, conforto para todos nós. Nossa mensagem de hoje tem como título O Fim da História. Está baseada em Daniel capítulo 12, versículos 1 a 13. Vamos ler. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Então ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. O livro de Daniel é um dos mais atraentes da Bíblia por causa das suas histórias extraordinárias. Mas a grande mensagem do livro é que a história caminha para um fim totalmente diferente do que a humanidade espera. O fim da história é aqui fotografado, podemos dizer assim, de outra maneira. Isto é simbolizado pelo sonho de Nabucodonosor, que está narrado lá no capítulo 2, a partir do versículo 31. E esse capítulo 12 é um resumo do livro, por assim dizer, né? Porque mostra como será esse fim da história. Ele diz que o fim da história será determinado não por potências humanas, por guerras nucleares arrasadoras. O fim da história será determinado pelo Deus eterno, que ele sim
é o Senhor da história. Apesar de toda a especulação dos homens, este é um mistério que pertence a Deus, não pertence a nós. No versículo 4, Deus diz a Daniel: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. E diz também: muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. No versículo 8, Daniel pergunta, diz assim: eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, apesar de toda a especulação que tem havido ao longo dos séculos, e até igrejas e teologias foram estabelecidas acerca dessa especulação, houve gente no passado que marcou data para a volta de Cristo. Apesar de tudo isso, o que nós encontramos na Bíblia é Jesus dizendo duas vezes. Primeiro, em Mateus, capítulo 24, 36, diz que desse dia e dessa hora, dessa ocasião, ninguém sabe. Somente o Pai, nem o Filho sabe. E em Atos, capítulo 1, versículo 7, Jesus está respondendo aos seus discípulos: não compete a vocês saber tempos e ocasiões que Deus determinou para si mesmo. Outra coisa também que nós aprendemos aqui é que, apesar do domínio de principados humanos e diabólicos neste mundo, eles nunca serão completos. No verso 6, diz assim: um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas: quando se cumprirão estas maravilhas? E no 7 completa: então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas se cumprirão. Esse padrão, que aparece muitas vezes, várias vezes em Daniel, um tempo, tempos e metade de um tempo, que a gente pode tomar como 3 tempos e meio, quer dizer, 3,5, é metade de 7. E 7 é o número da completude na palavra de Deus, quer dizer, o domínio dos principados humanos e diabólicos nunca será completo, porque o domínio pertence a Deus. Deus é o Senhor da história. E aquele juramento duplo que é feito pelo homem vestido de linho, que está sobre as águas do rio, ele levantou a mão direita, levantou a mão esquerda e jurou pelo Eterno, dizendo que esse tempo será limitado. Deus é o Senhor da história. E então Deus limitou este tempo na sua sabedoria. É claro que nós não sabemos ainda, mas Deus é o Senhor da história e o fim já está determinado por Ele. Versículo 16 do capítulo 6 da Carta aos Hebreus diz assim: quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior do que ela. Foi o que o anjo fez ali, o que estava sobre o rio. E, sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Então, Deus vai cumprir a sua promessa. Ele é o Senhor da história e o fim já foi determinado por Ele. O fim da história, também diz aqui esse capítulo 12 de Daniel, o fim da história será marcado por grandes extremos. Haverá grande sofrimento para a igreja e angústia como nunca houve. No verso 1 diz assim:
Haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. No verso 10 diz: muitos serão purificados, limpos e provados. Essa purificação, essa provação é pelo sofrimento, pela perseguição, pelas lutas que o povo de Deus enfrentará. Nós encontramos Jesus Cristo falando no capítulo 24 de Mateus sobre isso. Ele diz assim: não deixem que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então, agora fala Jesus sobre o sofrimento. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Então, haverá sofrimento, haverá dor, haverá perseguição. E isto, haverá um grande aumento nisso, grande sofrimento, grande angústia, grandes perseguições. Outra evidência que Daniel dá aqui é que haverá o mal e a blasfêmia contra Deus será muito maior, serão muito maiores. Haverá um aumento, melhor dizendo, do mal e da blasfêmia. Nós encontramos isso no verso 10, que diz assim: muitos serão purificados, limpos e provados. Essa parte nós já lemos. Agora a segunda parte diz: os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, versículo 11, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. 1.290 dias é mais ou menos a conta de 3 anos e meio. Então, o mal e a blasfêmia contra Deus serão muito maiores. Jesus se refere a essa passagem de Daniel, em Mateus 24:15 diz: chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Então, o fim da história será marcado por grandes extremos, mas também o fim da história representará triunfo e derrota. Ao mesmo tempo, triunfo e derrota. Triunfo para aqueles cujo nome estiver inscrito no livro. Diz o versículo 1: naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Uns serão agraciados com o triunfo, outros com a derrota. No verso 3 diz:
Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitas pessoas à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, os que buscam a sabedoria e a justiça de Deus resplandecerão como as estrelas para sempre. Triunfo para uns, derrota para outros, porque aqueles que praticarem o mal e que buscarem a injustiça e praticarem a maldade, esses, infelizmente, irão para o juízo eterno. Diz, ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Capítulo 12, versículo 2, que nós já lemos, né? A conclusão é que, para Daniel, o livro deveria ser lacrado. Versículo 4 diz assim: encerre as palavras e selle o livro. Mas quando nós vamos lá para o final da Bíblia, no Apocalipse, João capítulo 22, 10, a ordem de Cristo é: não lacre este livro. Deixe este livro aberto. Por quê? Porque Cristo já veio e o mistério da salvação já foi revelado, bem como já foi revelado que Jesus voltará para decretar o fim da história com o juízo eterno. O livro de Apocalipse, finalzinho lá no capítulo 20, nós temos esta cena extraordinária que diz assim, no capítulo 20, né? Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Jesus voltará e decretará o fim da história. Você estará lá com o seu nome inscrito no livro? Que assim seja. Amém.